Tudo bem, Beatriz. amigo? Bom dia. Bom dia. Estava aqui contando para eles, né, que a semana passada eu fiz o meu vídeo a primeira live de apresentação, aqui pelas redes sociais, contando um pouquinho da minha história, né? Falando sobre qual que é o propósito deles, para eles estarem respeitando um pouco mais a intuição na questão do empreendedorismo, né? E deu a primeira aula de marketing que foi sobre o briefing. Então, o briefing é falar quem é a gente, né? Quem é o produto, quem é a empresa. Fiz essa analogia com eles. E também, aí hoje eu ia contar para eles que alguns anos atrás, eu não vou falar mais ou menos o ano, eu também tive depressão, né? Fiquei 5 anos com depressão. Eu só soube que eu tive depressão porque eu cheguei ao ponto de desmaiar, na rua, né? E aí, quando eu fui no médico, o médico detectou que eu estava com depressão. Porém, eu já estava com alguns sintomas há alguns tempos atrás e não tinha essa percepção, né? Que eu já estava com depressão. Falo para você que foi um momento muito difícil assim, na minha vida, porque a gente não encontra apoio das pessoas, né? As pessoas às vezes acham que é frescura, ter depressão, vamos ser real, vamos ser real, vamos ser verdadeiro, vamos ser honesto. A gente fica assim sem tomar banho, a gente fica na cama durante uma semana, a gente fica assim sem comer, tudo pra gente é um porre, tudo pra gente é um saco, a gente não quer escutar ninguém, não quer conversar com ninguém. Então é um momento muito difícil, né? E aí, eu, não sei se você também, porque eu sou uma pessoa que eu tento sempre ser muito espiritualizada, eu tive a intuição, por isso que eu sempre falo para eles sempre obedecer a intuição no sentido positivo, né? Porque aí, se você for pegar a espiritualidade, estudar um pouco a espiritualidade ao fundo, sempre tem os dois lados, o lado positivo e o lado negativo, né? Então, tem coisas que não é intuição. Será que me entende? Eu não vou deixar bem claro porque pode ter várias pessoas de várias religiões, de várias crenças aqui, mas enfim. E aí eu obedeci a minha intuição no sentido, cara, você tá desconectada. E aí, nesse processo se reconectar comigo, né? O religar, né? De se conectar comigo, eu consegui superar muitas coisas e hoje eu tô aqui com esse projeto que eu demorei mais ou menos uns 6, 7 anos para começar a fazer vídeos na internet, né? Então, o que eu quero dizer? Que a publicidade, sim, ela me influenciou. Eu, como publicitária, como marqueteira, fui muito influenciada em algumas coisas, né? O que que o marketing tem a ver com a depressão, meu amigo? O que que o marketing tem a ver com a depressão? Quando você leva um pé na bunda, aquele pezinho gostoso na bunda, porque todo mundo vai levar, né? É natural. Isso daí. Se você não tem uma estrutura psicológica legal, qualquer música que vem do externo, qualquer coisa, informação que vem do externo, entra no seu cérebro, lado direito e lado esquerdo, né? Se a gente não tem uma boa estrutura, um bom conhecimento, a gente deixa ser influenciado por essas músicas de sofrência, por comercial que você vê que tipo, você tem que ficar linda, maravilhosa para o outro, e até mesmo nas redes sociais, viu, ô Emanuel? Às vezes eu vejo umas Sim. lives, tipo, mulher, você tem que fazer isso, homem, você tem que fazer isso, você tem que ter o carro melhor para você ser o poderoso. Então, a influência digital que não deixa de ser visual, tanto da televisão como das redes sociais, ela acaba pegando essa parte do cérebro, que é a parte da criação, do emocional, que é do lado direito do cérebro, e começa é, dominar, né? E se você não começa a trabalhar o seu lado racional, que é na questão da terapia, que é na questão de procurar um psicólogo, na questão do religar, você não consegue sair disso daí também, né? É um dos fatos, uma das percepções, assim, que eu tive como análise do meu comportamento humano para poder estar saindo disso daí, né? Então, Manu, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, eu já falei de você um pouquinho para a galera, e pau no gato aí, porque tem muita coisa aí para a gente conversar sobre depressão no marketing. Interessante.
Não, beleza. Ó. Primeiro, bom dia a todos aí. Eu acho muito legal fazer nesse horário, é muito bom para mim fazer nesse horário, né? Não sei para as pessoas aí. Domingo de manhã você está falando de alguns assuntos que eu também venho fazendo, às vezes, no Instagram, assim. Eu acho pesado, mas muito gratificante e acho que as pessoas têm interesse aí. Então, como você Sim, falou, você acho que me apresentou um pouco aí, mas bem brevemente, é uma coisa que eu gosto de falar em outros momentos e isso fica registrado depois aí. Mas a Kelly é uma pessoa que estudou, eu só não lembro de você, Kelly, que você estudou na minha sala, mas a Kelly é uma pessoa que fez então a comunicação, ela sempre foi uma pessoa totalmente sociável. Independente de ter estudado na minha sala ou não, nós nos conhecemos desde a época aí de prezinho, de escola aí, né? E aí eu lembro também que depois, acho que os últimos contatos que a gente teve, que a gente tem uma certa idade, desculpa aí, mas não tinha rede social na nossa época aí, mas eu lembro de alguns é encontros verdade, com você, às vezes de ônibus, indo trabalhar, alguma coisa assim. E com as é redes verdade. sociais a gente se aproximou novamente aí. Fico feliz aí pelo convite aí de estar participando. Eu sou psicólogo, minha formação é psicólogo, fiz algumas especializações aí em psicopatologia e saúde pública, agora terminando aí mais uma de teoria cognitiva comportamental, uma linha aí de terapia, né? E eu trabalho já há 20 anos na área da saúde e na área social. Já passei de tudo que vocês possam imaginar aí de serviços aí. Desde trabalhar com ONGs, com adolescentes da Fundação Casa em medida socioeducativa, trabalhos de home care, trabalho com dependência química, o pessoal da Cracolândia, e por aí vai, avaliações psicológicas, não vou me estender muito nisso, que são 20 anos aí, são longos aí. Atualmente eu trabalho no hospital e o consultório, né? E dentro dessa questão que você me convidou para falar de depressão, você falou de você aí, legal, não sabia. Você falou, eu não sabia que você teve esses anos aí de depressão, e acho que você tocou numa coisa que eu começaria falando assim, a depressão, ela está muito num senso comum, e as pessoas acham que às vezes é frescura, é besteira, isso ainda é muito forte. Por mais que tem, na verdade, que é assim, ó, as doenças emocionais, a questão da psiquiatria, essa parte emocional, historicamente, ela já vem com uma coisa que não tem tanto valor assim. Porque muitos dos exames, por mais que você tenha exames que possa fazer que comprove que você tem talvez uma dopamina, algumas outras substâncias, serotonina, que está baixa no seu organismo, mas não tem exame muito específicos para a saúde mental. Depende muito da pessoa que está desse lado, do profissional, dentro de uma avaliação, te dá esse diagnóstico. Existem Sim, critérios, de repente, para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento, que tem o CID-10, né, que é um critério de doenças internacionais, que se a pessoa passa aqui, passa lá na China, passa nos Estados Unidos, tem um critério, mais ou menos, para dar esses diagnósticos aí. Só que na psiquiatria, isso também foge um pouco, porque influencia questões culturais, influencia uma série de coisas. Então, assim, a depressão é uma coisa mesmo, assim, que se a pessoa tiver numa tristeza profunda em 2 semanas, isso já é um critério de depressão, mas às vezes você tem que ver, analisar isso, cada caso é um caso. E quando fica muito nesse cada caso um caso, um profissional, por mais que tenha isso, não deve se amarrar nisso, acho que fortalece um pouco dessas crenças que já vêm do passado, de você fazer pouco caso de uma depressão, né? E o que é sim, uma depressão? Aí eu vou só insistir ainda nisso aí. O que é uma depressão? Depressão nada mais é do que uma alteração na nossa essência. Depressão não é, vamos dizer assim, você está triste ou feliz. Essas alterações de humor, é muito além disso. Então, assim, é uma alteração na sensibilidade do prazer e da dor. Essa sim, fala já fica diferente. E uma alteração também na sensibilidade aí da energia física e psíquica. Vou explicar um pouquinho. A pessoa ela tem alteração, então, na sensibilidade ao prazer e à dor. Então, coisas que ela tinha prazer antes, ela começa a não ter mais prazer com aquilo. Ela começa, então, alterou. Então, coisas que naturalmente as pessoas próximas identificam, que ela gostava de jogar bola, gostava de sair, gostava de estudar, sei lá, e a pessoa começa a perder isso. A sensibilidade dela, ela não começa a corresponder a isso.
A dor, a pessoa talvez aguentava um pouco mais a dor faz parte também do nosso desenvolvimento aí, mas ela também fica muito sensível a isso. E aí o que você falou que eu acho legal, e vamos ainda chegar talvez nisso aí, você me dá a oportunidade só de explicar algumas coisas, mas a gente vai chegar nisso do marketing, que eu acho legal, que isso, então, ela fica mais sensível à dor, entendeu? Então qualquer coisa, uma música de sofrência, por exemplo, assim já faz a pessoa se afundar, entendeu? Então, essa alteração então, é diferente de tristeza só é alegria. Então, isso que eu acho que sai um pouquinho do senso comum, e eu acredito que eu estou falando algumas palavras um pouco mais simples assim, com todo respeito, mas Sim, é só para ficar um pouco mais claro, acho que é a forma de ficar mais claro aí. A alteração na sim, energia física e psíquica, na energia física a pessoa, assim, às vezes não tem vontade mais de fazer as coisas, o corpo está lentificado, os movimentos, não sai da cama, sabe, essas coisas todas, fica mais sim. difícil, assim, né? E da parte da energia psíquica, a pessoa fica com aquela fadiga mental, demora para pensar, não pensa. Então, a depressão é esse conjunto, pelo menos do que é Sim, a depressão, né? E com ela tem certeza. cura? Tem, tem. Deixa eu só te falar Fala, uma coisa. Você sabe que agora com essa onda de pandemia, da pandemia do Covid, da gente ficar muito em casa, ter o home office, ter essa instabilidade de trabalho, né? Os casos de depressão, ele tem aumentado demais. Então, assim, na minha visão, como marqueteira, a saúde mental, ela já é uma coisa que está crescendo e vai crescer muito mais, porque a sequela de 2020 daqui para frente, né, vai ter que ter profissionais, aumentar o número de profissionais para poder atender essas pessoas, porque ficou o trauma no passado de 2020, quando começou a pandemia, né? E o Brasil é o segundo país, a gente está perdendo para os Estados Unidos com maior índice de depressão. Né? Você, como psicólogo, você deve saber dizer também. Então, a gente está em segundo lugar na questão de depressão. Então, assim, eu fico me questionando, né? Igual você falou, das causas energéticas, né? Da indisposição, da fadiga e por aí vai. E na questão da cura, qual que é a minha preocupação com a galera que tá vendo o vídeo, que está participando da live, que vai ficar gravada, que depois vai estar vendo isso? Da gente estar ajudando, eu como marqueteira, né, publicitária, e você como psicólogo, da gente poder sair desse período ruim, né? Porque o trauma de 2020 para frente, se a pessoa não tiver um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, vai aumentar mais, e qualquer influência externa vai fazer o índice de suicídio, na minha visão, tá? Na minha percepção, comportamento do consumidor, aumentou. vai aumentar mais. O índice de Já aumentou. medicamento vai Já aumentou. aumentar mais, entendeu? Então aí eu pergunto para você, Manu, o que que ajuda a gente meio que curar essa depressão? Né? Quais as características você já falou, tal tudo, se a depressão ela tem pelo menos cura. Kelly, acho que tem, não sei. Não, vamos fazer assim, ó. Eu te peço a liberdade de você conduzir, mas na minha mente aqui, para organizar, talvez uma explicação dentro do que várias pessoas conversam comigo, assim, então eu acho que nesse primeiro momento eu consegui passar, acho que para vocês, e o que talvez o que é a depressão. Agora, o que Sim, causa, Kelly, a depressão são vários fatores, nunca um só, entendeu? Então, assim, nunca é um só. Então, eu acho legal começar por isso, porque, por exemplo, assim, ó, a questão genética, ela é muito forte nos casos. E só para você ter uma isso. ideia, é de 30 a 70% dos casos simplesmente são questões genéticas. Mas quando a gente fala de questões genéticas, vai para esse campo, as pessoas automaticamente, eu sempre repetido isso que eu falo, mas assim, as pessoas acham que isso é uma sentença, que por vir genético não tem cura, vai desenvolver. Não, vou explicar de uma maneira simples e rápida aí para vocês. Existem estatisticamente, se meus pais tiveram a depressão, talvez eu tenha 2 vezes mais probabilidade de desenvolver depressão do que outra pessoa que não tem nenhum caso na família. Se meus avós Aham. e meus pais tiveram depressão, eu tenho 3 vezes a mais isso. Então fica mais grave, assim, né? Porque já vem uma coisa mais geneticamente, mais fácil de comprovar, de repente, isso.
Você pode fazer exames, tanto igual eu falei para você, não tem exames que comprovam 100% ou nada disso, fácil, assim. Mas você pode ver que talvez, quando você estava, igual você falou, que eu achei legal aí, que vai ser uma boa interação, você ter passado por isso, Sim, para ajudar as pessoas, que você vai falar por experiência própria. Eu, graças a Deus, exato. eu não tive e espero não desenvolver, né? Mas a gente é suscetível a isso. É muito fácil. Um psicólogo pode ter, um médico, um psiquiatra pode ser, qualquer pessoa pode ter depressão. Existe igual a gente falando, vamos falar um pouco das causas para as pessoas entenderem e a gente vai falar da proteção, mas vamos lá. Essa questão genética, se você tiver um ambiente favorável, e entre várias coisas, ela não desenvolve. O ambiente ele envolve muito influencia muito na questão genética. E quando a gente fala de Sim, ambiente, o que é um ambiente? O que é um dos causadores também de depressão? Se você tem um ambiente estressor, um ambiente que a gente fala assim, às vezes a criança, vamos começar pela fase infantil, assim, às vezes ela cresce num ambiente estressor para ela, falta de proteção para ela básica, entendeu? Tem as violências físicas e psicológicas que entram nesse campo. Então, a pessoa ali já fica herdando questões emocionais e empurrando lá para frente, situações que ela pode desenvolver mais fácil com outras influências, igual você falou, do marketing, de qualquer outra coisa, para desenvolver esse quadro. Então, nunca é um quadro só. Então, envolve várias. Então, você pega um histórico de uma pessoa que teve um ambiente assim. Aí você pega o trabalho, que é uma coisa estressora. Aí você pega uma pessoa que não dorme bem, não se alimenta bem, que as questões básicas que as pessoas não estão acostumadas às vezes com isso, e aí a gente aprofunda mais um pouquinho lá para frente, mas hoje eu acho que a internet, ela não é não traz malefícios totalmente, mas ela também é a porta de entrada para algumas coisas. Mas tem muita coisa boa da internet. Tem muita coisa sim. boa. A live Entendeu? que a Das gente redes está fazendo sociais mesmo, aqui, tem muita coisa boa. A gente tem que tomar cuidado com isso, mas o problema é que algumas mensagens que a gente vai falar disso aí daqui a pouco aí, é que se a pessoa está lá com algum histórico, já está lá não indo bem, vai favorecer ela ter quadros de depressão. A outra coisa que causa, às vezes, a facilidade da depressão, normalmente, onde tem que tomar cuidado, é a fase da adolescência, que não sim, é fácil, e o corpo está mudando biologicamente, o cérebro, então já é uma fase que, às vezes, até pelo mundo de hoje, da dificuldade de entrar no mercado de trabalho, até por esses 2 anos que você está falando de pandemia, que para eles está mais é, difícil ainda as coisas, então, assim, a fase da adolescência, para qualquer pessoa, já é uma coisa que merece uma atenção. A menopausa para uma mulher também já deixa ela muito vulnerável biologicamente, quimicamente para o corpo, essa coisa toda. As depressões pós-parto, que na fase de período de nascer um bebê, alguma coisa assim também, deixa essas pessoas, naturalmente, quem passa por isso, já mais vulnerável. E aí, se a pessoa tem sim, aquele quadro que eu falei geneticamente, então, assim, ela já fica mais aflorada. Então, tem que tomar cuidado com algumas coisas, entende? O uso de drogas também, seja ela qual for, a gente chama de substâncias psicoativas, que envolvem qualquer coisa, também altera nosso sistema nervoso, as questões cerebrais, o sistema de como funciona as coisas altera. Isso também já predispõe a pessoa a ter, de repente, quadros de depressão, né? Então, sabe, é um conjunto, nunca é um só. Nunca vai ser, de repente, a perca de um ente querido, que agora também com esse processo de pandemia, do luto, entendeu? Nunca é um fator só. Inclusive, sim. algumas perguntas que as pessoas fazem também, Kelly, é como identificar, né, uma tristeza, uma melancolia, do que uma depressão. É mais ou menos assim, a pessoa pode estar, por isso que precisa de ajuda de muitas pessoas próximas de você. E uma outra coisa que é bem complicada, Kelly, é assim, ó, é mais fácil você conviver com uma pessoa com astral lá para cima, pensamento positivo, entendeu? É muito mais fácil. Por mais que eu sou tímido, eu sou mais quietinho, e de repente eu convivo com você que é mais alegre, é mais legal conviver com você do que uma outra pessoa mais triste, mais alguma coisa mais fechada. Então, é mais fácil. Quando a pessoa já começa a desenvolver essas características, o que começa a acontecer na vida dela? As pessoas começam, às vezes, a afastar dela, ela começa a ser uma pessoa sozinha. E como você falou desse contato aí social que, ultimamente, com essa questão da pandemia tudo, parece aquele filme
novo lá do Karate Kid, tira casaco, coloca casaco, aí ora então, ora é uma coisa, ora é outra coisa na pandemia, sabe, essa coisa toda? Isso influencia no contato, as pessoas precisam de muito Estabilidade. contato social. Como eu falei para você, você falou, eu trabalho num hospital e nesse 1 ano e pouco, quase 2 anos que a gente já está, infelizmente, com essa questão da pandemia, Kelly, não sei se é porque eu vejo tudo isso todo dia, mas em números, sou ruim de número rápido aqui, mas assim, ó, eu tenho uma ala lá no hospital que a gente, 14 pessoas que entram em crise, que a gente suporta lá no hospital. E na pandemia para cá, todo mês está lotada. Antigamente tinha uma flexibilidade toda, e a causa disso, uma das coisas foi a pandemia. A Sim, pessoa, de repente, se alimentar só de notícia ruim, só de tragédia, ficar influenciada com isso, falta de contato social, falta de exercício físico, aí o sono altera, um monte de coisa. A pessoa não cuida disso, já foi, entendeu? Aí exatamente. já bagunçou tudo aí, né? Então, É, acho que as causas aí, acho que falamos um pouco aí do que é a depressão, acho que um pouco das causas aí também, né? E sim. aí eu não sei se você quer fazer alguma observação, alguma coisa assim, senão Não, eu sim, falo até de eu tratamento, gostei alguma coisa assim. de estar fazendo observação, igual você falou, né? Que o primeiro contato que a gente tem, o primeiro ambiente é o ambiente familiar. O que eu percebo que as crianças de hoje em dia, elas não estão tendo tanta criatividade igual a gente tinha quando era mais novo, né? Fazendo essa comparação de aproveitar a vida. Hoje, a criançada, o que que é legal para eles? Estarem só no celular brincando. Mas aí tem um fator por trás que pai e mãe estão trabalhando para dar o bom e do melhor para o É filho, mais para fácil. tomar, né? Não é que é só mais fácil, eu digo que o pai e a mãe tipo, trabalham para poder dar uma condição de vida melhor para os filhos, né? Não digo que é uma coisa condenável, mas às vezes do outro lado eu percebo que a criança ela não pega um lápis de cor, é assim, pelo menos as que eu vejo, tá? Um lápis de cor, um pedaço de papel, ou qualquer coisa, e vai treinar a criatividade, né? Então ela fica muito restrita na criatividade dela, só usando, claro que vai pegar um pouco o lado emocional, mas usando mais o lado racional, que são os jogos eletrônicos, né? Então eu faço essa observação. E aí, também falando que a comunicação, ela tem um grande papel, né? O marketing ele tem um grande papel, desde para a sociedade, para a criança desde pequena, né? Para poder estar desenvolvendo essa criatividade também com eles, né? Hoje, se você for ver na questão da comunicação, da publicidade e do marketing, esses dias eu falei assim, deixa eu assistir televisão, deixa eu ver o que está passando no canal aberto, no canal de massa. Vou ver se está tendo algum desenho animado, qualquer coisa. Aí eu liguei esses dias aqui no SBT, eu vi que o SBT passa alguns desenhos. Aí a cultura também, mas os outros canais que tinha, né? Aí eu fazendo merchan aqui, TV Globinho e por aí, cara, não existe mais. Aí o que que acontece? Ajuda o primeiro contato que a gente tem, né? Quando criança, que vai do 0 até os 7 anos, que é a formação da psique, é isso? Você me corrija se eu estiver errada. Não, tá certo. Né? Que, tipo, cadê a criatividade da criançada? Então, o que me preocupa, né, igual você falou, na questão das causas, das características, é que desde crianças hoje não tá tendo, né, esse contato. E de 2020 para cá, parece que isso está sendo mais restrito. Por quê? Eles perderam contato de ir na escola, de sociabilizar, né, de ter essa interação, digo, no físico, né, porque no virtual tem, mas e no físico, né, tá sendo muito restrito. Aí, aproveitando essa parte da genética que você falou, essa herança genética que é dada de 1930, vamos falar assim, né, que eu brinco, o Freud sempre fala que é culpa da mãe. A mãe tem muito a ver nisso daí? Não, os pais em geral, né? Se brinca muito com essas coisas do Freud aí, né? Mas assim, que de zero, na verdade, que é assim, ó, de 0 a 7 anos
uma fase muito importante para a criança. É muito importante. Então você falou tudo. E então é que os pais têm um fator fundamental. E aí o que eu vou, antes que eu esqueça aí, que você falou uma coisa muito importante, que às vezes a gente passa despercebido, e graças a Deus acho que nós e muitas pessoas aí que estão, acho que talvez assistindo ou vão assistir, talvez sejam Sim. privilegiadas, mas assim, ó, você falou uma coisa realmente assim, não é muito dita por aí. Eu não encontro muito isso fácil, às vezes, na internet, que é o quê? Antigamente, quando nós éramos pequenos, eu não gosto, às vezes, Kelly, de falar que lá atrás era melhor, eu criticar a geração, mimimi, Nutella, sabe? Eu não gosto disso, cada um na sua geração, né? E até porque a gente tem muita responsabilidade disso. Mas lá atrás, eu vou falar uma coisa para você, assim, ó. Eu já brinquei muito com isso, eu não sei se você fez isso, mas eu lembro que a televisão era preto e branco, a gente não tinha celular, era aquela coisa. E aí vai, né? O telefone público, o orelhão, a laranjinha e o azul para ligar para. Você tinha que achar isso daí. Você fala isso para as pessoas hoje, as pessoas acham que, meu Deus, não tinha celular, não tinha nada. Para ver a televisão, eu lembro que eu tinha que subir na laje para trocar de canal, virar a antena, troca aqui a sombra ali e tal. Então, assim, você lidava mais com frustrações, você treinava mais Exato. isso. E aí, quando você fala Exatamente. de escola, de televisão, eu não sei muitos aí que vão ver ou estão vendo aí, mas eu Dá um tenho TV like a aí, cabo. gente. Uhum. Eu tenho Dá um TV a cabo. coraçãozinho aí. Eu tenho TV a cabo. Agora, assim, quem é pobre tem TV a cabo? Vai ter os Não. gatos da vida, alguma coisa assim, mas olha lá que não, até para isso você tem que pagar, entendeu? E aí, quando você falou da TV aberta, você não vê mais desenho, entendeu? Você não Não. vê mais desenho. Exatamente. E Uhum. aí, Uhum. o que, mesmo essa geração talvez mais desfavorecida, ela talvez vai ter o celular e vai ter o YouTube, que talvez a criança jogue ali o desenho e então ela vai ver talvez dessa forma, mas pela TV Sim. aberta, eu acho que se peca muito nesse desenvolvimento de 0 a 7 anos. E nem toda Entende? criança Então tem já fica acesso, né, ao celular. então, e aí eu concordo com, não sei se foi nesse sentido, não sei se foi essas palavras que tu usou, mas eu entendi dessa forma, assim, eu concordo que esse 0 a 7 anos, ele é muito importante, e já é uma coisa que a gente estava falando ali, de um cenário desfavorável para a pessoa, quando entrar na fase da adolescência, que vai ser duro, você trabalhar com frustrações, essa coisa que a pessoa não treinou, as questões emocionais é treino, pessoal, entendeu? Inclusive tem eu vou fazer um merchan também, como diz você também, aquele filme Divertidamente. Aquele filme Divertidamente é fantástico para explicar essas Ele é questões. lindo. Inclusive, eu falo uma coisa, um pitaco bem rápido aqui, a diferença de emoções e sentimentos. E até quem assistiu o filme lá vai ver que a gente precisa de algumas emoções e sentimentos, que eu vou chamar negativos, que a gente não gosta de sentir. A gente precisa disso para se desenvolver emocionalmente, para, sabe, se adaptar no mundo, hein? A gente precisa disso. A diferença aqui é assim, ó, emoção, às vezes, é algo mais visível. Você consegue ver a pessoa triste, alegre, chorando, é uma coisa mais visível. Você consegue visualizar isso no outro muito fácil. Agora, sentimento é algo mais privado. A pessoa tem que dizer para você. Porque senão você não pode Sim. assim, o que a pessoa está sentindo, entendeu? E sendo eles mesmos bons ou ruins, é importante. Então, hoje se pula muito isso, e aí a gente vai ainda talvez agora começar a entrar no que na sua área também aí, das questões das redes sociais, do marketing, o quanto isso mexe com as emoções, o quanto isso influencia, o quanto isso também a pessoa está vulnerável, não treina, entendeu? Essa coisa, e aí a mídia, a rede social acaba influenciando bastante. Outro dia, Kelly, eu estava falando com a minha esposa, o Instagram. Instagram, outro dia eu mostrei para ela assim, eu falei, olha, eu tenho meu Instagram onde eu tenho os assuntos, eu mostrei para ela. E eu falei para ela, eu Sim. não sei se o fato de eu ser homem só aparece mulher para mim, né? E outro detalhe também, aparece mulher mais branca, não aparece É. mulher muito de cor. Então, Então, assim, aí tem sabe? uma outra, tem uma outra estratégia que é usada no Instagram, que depois a gente pode estar fazendo uma outra live, de eu estar explicando isso daí também, né?
que é o conduzir. Parece que às vezes o Instagram tá lendo a tua mente, mas não, é devido ao seu comportamento, tô dando já o spoiler aqui, devido ao seu comportamento que ele vai te direcionando algumas coisas, né? A sua escolha e por aí vai. E a Patrícia, ela colocou aqui nos comentários que infelizmente a TV aberta está péssima para qualquer geração. Literalmente, né? Literalmente. Tem as coisas boas, mas tem quem sabe se comunicar bem, né? Fazer um conteúdo legal, bacana. Agora, a televisão, ela vive de drama, né? Ela vive de tragédia, né? Eu acho que também, dentro da sua área também, você falou uma coisa interessante, a comunicação, né? Acho que essa questão da pandemia veio mostrar o quanto as relações sociais, o quanto a comunicação é extremamente importante, né? É importante. Exatamente. E eu acho que muitas das coisas de trabalho, também de mercado de trabalho, um dos destaques que as pessoas dão, acho que para isso, é o poder de comunicação da pessoa, de se adaptar às coisas. Porque às vezes as questões de estudo, de você aprender algo, às vezes é até secundário, você aprende, você faz o curso, a empresa te dá, ou você tem aquela questão mais técnica, mas a comportamental é fundamental. E a gente vê, como você falou, o aumento das doenças psiquiátricas aí, das emocionais, muito com essa questão da pandemia, dessa falta de contato, dessa influência do externo, como diz você aí, sendo o marketing Tudo bom ou ruim, né? Uhum. Tudo é uma cadeia, né, Emanuel? Tudo é uma cadeia. Assim, né? O marketing, ele tem um lado positivo, ele tem um lado negativo, né? Como tem a comunicação, enfim, boa e a comunicação imprensa marrom, né? Que o pessoal fala, que eu quis dizer. Resumindo, o que acontece? O marketing, ele influencia, igual a gente estava falando desde o começo, a gente ter certos comportamentos que faz gerar remédios, né, na indústria farmacêutica, porque quem ganha é a indústria farmacêutica, eles ganham bilhões. Eu já trabalhei em empresa que faz distribuição de medicamentos em 2000 e alguma coisa, 2000 bem para trás mesmo. E eu lembro que, tipo, R$ 1 milhão na época, em 2007, 2006, era muito dinheiro. Hoje, 1 milhão é dinheiro, mas se você for comprar uma casa, já foi R$ 500 mil praticamente, né? Dependendo do bairro que você vai comprar. Mas, igual eu te falei, é uma cadeia, é um ciclo. Então, a gente tem que ter, né, tem que ter muito cuidado nessa questão o que escolher para poder ver, o que escolher para poder se comunicar, os tipos de ambiente que você quer ter, porque, igual você falou, isso daí influencia pra caramba, e eu acredito muito, tanto na questão energética como na questão psicológica, eu acredito muito nisso. Então, a gente tem que dar aquela filtrada, né? E a indústria farmacêutica, se a gente não começar a cuidar da nossa saúde mental, desde quando a gente nasce, né? Eu acho que todo pai, toda mãe deveria levar os seus filhos, independente se está em sã consciência ou não, desde criança, né? Se tiver condições, porque a gente tem o atendimento psicológico de graça, né? Nos postos. Mas eu acho que, assim, que se levasse as crianças desde pequena para poder estar tratando da saúde mental, a gente não teria tanto caso de suicídio, não teria tanto caso de feminicídio, não teria tanto, sabe, uso de drogas, né, de psicoativos, e por aí vai, né? Porque, igual eu falei, é uma cadeia. E aí eu queria perguntar para você já falou sobre os sintomas da depressão. Mas, vamos dizer assim, tem os sintomas mais que aparecem mais claramente, os primeiros aquelas dores generalizadas no corpo ou específica. Às vezes começa assim. Aí depois aquela, igual eu falei, a perda de interesse por algumas coisas que a pessoa, sabe, antes tinha, apresentava, ela vai perdendo, às vezes, esse interesse pelas coisas, né? Aham, Ela perde esse interesse, a sensibilidade, ela começa a se fechar mais, sabe? Então, sintomas geralmente aparecem dessa forma, o começo, assim. Daqui a pouco ela começa a ficar aham, mais isolada, sabe? Esse é o começo. Só que isso é difícil de identificar. Ele é simples porque ele pode misturar com alguma coisa do dia a dia da pessoa.
Eu não sei se, como o que eu queria também aproveitar um pouco de você, que para mim é diferente, estou falando pela primeira vez numa live com alguém que já teve depressão, é como você começou com o seu. Você foi percebendo um pouco disso que eu estou falando ou não? Como é que foi? Então, sinceramente, eu acho que eu estava passando por um momento de tristeza muito profunda, né? Que foi uma época que eu perdi alguns tios que eu amava muito, né? Dois tios assim seguidas que eu considerava. Eu tinha três tios, né? Eu sempre conto essa história. Minha prima que deve estar vendo aqui a live sabe disso. Eu tenho três tios, contando com meu pai, quatro pessoas que eu amava muito. Então, era esses meus três tios que já são hoje falecidos, e meu pai ainda que está vivo. Porém, em 2013, eu perdi meus dois tios de uma vez. Eu perdi 22 dias antes do meu aniversário e na data, um dia antes do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 26 de dezembro, capricorniana, né? Então, é uma época de muita festa. Então, eu acho que. E aí foi perca de. Perdi o emprego, alguns anos atrás. Quer dizer, acho que eu estava trabalhando em um lugar que eu não estava me sentindo realizada profissionalmente, né? E aí acho que foi acumulando muitas coisas, e acabou, tipo, teve uma hora que eu tinha que ter essa válvula de escape para algum lugar. E aí o que aconteceu? Eu percebi que estava com tristeza profunda. Aí quando começou a ficar alguns dias sem tomar banho, sem comer, eu falei, opa, peraí, já tem alguma coisa errada aqui, já acendeu o sinal vermelho. E aí quando eu passei mal, na rua, que eu fui fazer alguns exames, né, para ver se não era problema de coração, por aí vai. Aí o médico, ele detectou que eu estava com depressão, com depressão. Então, assim, eu Você passei percebeu o que você falou? Você percebeu o que você falou? Então, assim, ó, teve lá, talvez não foi o gatilho, mas é ruim. Eu falo, não é só porque você perdeu os seus tios que você vai entrar em depressão, mas ali, ó, você perdeu suas referências, talvez, de contato, de uma maneira como você se sentia, a comunicação. Depois você começou a ter problemas no corpo, não sei o quê. Depois você deixou de ter prazer com algumas coisas, deixou de tomar banho, deixou de fazer isso. Entende? Vai juntando um conjunto de coisas. Você falou do ambiente de trabalho que é mais negativo, começa a ficar estressor, né? Você começa a não. Você está em outra sintonia. Você entendeu como que envolve várias, nunca é uma coisa só, várias coisas até chegar ao estouro, entendeu disso? É, exatamente. E aí eu falo, né, que igual eu falei na live anterior, quando eu me apresentei, você tem que parar e pensar quem é você. Quem é você? Porque às vezes as pessoas não falam quem é você, né? Pode ser que a mãe ou o pai às vezes dá alguma dica assim de quem é você, mas assim, você se tem que se auto interiorar. Com isso eu estiver errada na palavra. Auto interiorar, entrar dentro de você para saber quem você é, quais são as suas aptidões, os seus talentos. Dizem que a palavra tem muito poder, né? Eu acredito muito nisso. Acredito muito também. Acredito que às vezes eu escutei uma coisa alguns anos atrás, de uma pessoa da família, que eu fiquei muito chateada. E eu estava no processo de cura, né? Aí aquele dia eu lembro que eu fiquei, tipo, o dia inteiro na cama, eu fiquei chorando. Eu falei assim, gente, eu tô chorando porque a pessoa falou isso daí. E a pessoa aqui da minha família Afetou. que eu gosto. Eu falei, gente, não, peraí. Isso daí não vai me influenciar. Então, igual eu te falei, aí na questão da fé, da intuição e por aí vai, foi que eu tive start, cara, se reconecta com você, vai atrás das coisas que você gosta de fazer, se religa. Não tenho religião, tá? Acredito no cosmos, no universo e por aí vai. Mas eu comecei a me religar. E aí, pra mim, igual brinco com meu pai, né? Eu falo assim, pai, esse tempo de pandemia, pra mim, está sendo muito fácil. Por quê? Porque no passado eu passei por situações muito difíceis, né? Que hoje, esse momento para mim de pandemia, ele está sendo o meu momento que eu tenho que colocar tudo em prática, né? Do que eu aprendi com a minha dor no passado, de sobreviver no passado, comigo, né? Eu com eu, para poder me levantar. Né? E aí eu falo para você, né, que eu já tinha falado,
o marketing, né? Eu sou publicitária, gente. O marketing tinha tudo a ver, entendeu? Nessa questão do lado direito, lado esquerdo do cérebro, música, livro que você lê, coisa que você vê, produto que você compra, rede social, pessoas que você vê na questão da estratégia, né, que eles usam nas redes sociais para você ser conduzido a estar vendo só aquele tipo de propaganda, aquele tipo de produto e por aí vai. Então, você se autoconhecer, você se interiorizar, você saber quem você esse para mim, né? Como dica também que eu dou para as pessoas que estão vendo, é super importante, entendeu? Igual eu dei a dica semana passada do livro, né? A Sutil Arte de Despertar o Foda-se. Gente, esse livro é o melhor livro que eu li assim na minha vida. Tô até com ele aqui, ó. Que tem que ler, todo mundo tem que ler esse livro para você ver o que é importante na tua vida. Se daqui 5 anos o que fulano de tal falou que não gostava, vou pegar como exemplo e foda-se se a pessoa estiver vendo também, né? Ah, porque eu não gosto do seu cabelo, não gosto da sua maquiagem, não gosto da sua roupa. Foda-se, se você gosta do jeito que você tá, bonita, feia, cabelo desarrumado, se você gosta daquele produto, se você gosta de usar o carro velho, calça jeans rasgada, cara, isso é você, isso é sua essência. Você tem que gostar de você como você é, como uno, né? Todos somos uno. Tem uma música que tá rolando muito agora nas redes sociais, que se chama Jerusalema, Jerusalema, que é uma música africana. Não sei se Não, você assim eu não consigo escutou. lembrar, assim. Não, depois eu te passo essa música. Eu posso até colocar aqui também no Instagram, Jerusalema. E eu sou curiosa. Sou extremamente curiosa na questão da tradução das músicas e por aí vai. E língua africana, não sei qual que é o dialeto africano, né? Certo. E aí eu fui fazer uma pesquisa da música antes, e eu falei, caramba, por que essa música tanto mexe comigo, tal, me deixa bem, tal, não sei o quê. E aí eu fui pesquisar a letra dessa música, falava sobre a conexão de saber quem é você e que falava que a gente não é desse lugar, entrando na questão espiritual, né? Porque a espiritualidade ela tem muito a ver com a criatividade, muito a ver com a comunicação, muito a ver com tudo, muito a ver com tudo, 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 tudo mesmo. E aí eu peguei e fui ver a tradução disso daí. Falei, caramba, olha só, essa música. Aí entra o marketing, entra a publicidade, entra a propaganda. A pessoa que tiver aqui que tá vendo isso daí, cara, se ela usar isso daí numa ação publicitária para vender um produto, na questão positiva, vai ser um boom, um boom. Você entendeu por quê? Porque a música, né? Hoje o marketing, algumas empresas, não são todas, tá, Emanuel? Algumas empresas, elas se preocupam muito na questão da depressão, na campanha publicitária. Então vamos pegar como a Mil. A Mil foi uma das empresas que estavam super preocupadas na questão disso. Mas aí, se você for ver o produto que a Mil vende, aí entra a estratégia de marketing. O que a Mil vende? Saúde, para você ter boa saúde, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção na questão do que a gente é, na questão do sentimento, na questão da emoção, é, na questão dos sintomas, as características, os fatores externos, a genética. Ai, a culpa da minha mãe, coitada, como Freud dizia. E por aí vai. Eu vi uma mensagem aqui da Patrícia de novo aqui, que ela falou assim, ó, autoconhecimento é fundamental para tudo. Perfeito. Só que aí eu vou pegar um gancho da Patrícia e o seu, de uma coisa também que veio aqui na minha mente, que é o seguinte, a psicologia e a psiquiatria, ela tem muito preconceito. Tem muito preconceito. As pessoas, eu acho que não vou aprofundar tanto, mas para gente que está mais próximo de psiquiatra, a gente trabalha em hospital, está mais próximo de médico, eu não sei como é que está isso agora, mas só para você ter uma ideia, pode perguntar para outros médicos aí, a psiquiatria ela é até vista por muitos médicos de outras áreas como você não é médico. Você entende? Porque assim, os outros, você tem que, exame para isso, exame para aquilo, cirurgia, mas, sabe, talvez entra numa outra área, e o psiquiatra, às vezes, na própria medicina, eu não sei se isso melhorou, mas vale a pena falar isso.
Esse autoconhecimento aí que a Patrícia mandou a mensagem aí que fez eu lembrar, é o psicólogo também. As pessoas, e você também citou isso, as pessoas têm muito medo do psicólogo, muita vergonha, é muito achar que tá ficando louco. Quem não é louco e o que é loucura também, entendeu? Mas, Os e todo grandes mundo artistas precisa. eram loucos, né? Os grandes artistas eram loucos, né? Então, era considerado na época, né? Mas às vezes a gente desenvolve alguma, como você falou, lá de esquerda, direita, etc. Às vezes você tem famílias de artista, de criança ali, que é desenvolvido determinado lado melhor da sensibilidade. Isso favorece a pessoa ir para uma área de humanas, para desenvolver trabalhos artísticos. E não é que a pessoa também é melhor do que o outro. Isso Não. não, muito pelo contrário, a gente precisa de outras também, pessoas de outras funções, de outras áreas. Esse auto se conhecer, você consegue num processo terapêutico que o psicólogo ajude você da melhor maneira possível, ele vai caminhar junto com você. É muito legal, é muito gostoso isso. Só que a gente tem também ainda também umas crenças, umas referências muito ruins disso. Uma outra coisa também que você falou lá atrás, que eu lembrei que eu gostaria de deixar registrado, você falou do serviço de psicologia, geralmente é o quê? Uma vez por semana, uma sessão de 50 minutos. A média é isso. 40, alguma coisa assim. Tem menos, eu sou crítico e eu vou me posicionar contra isso. Às vezes você acha psicólogo aí de 30 minutos que atende por convênio, que o convênio é Não dá. ridículo. O convênio é ridículo, pessoal. Eu não atendo por convênio, eu dou para a pessoa ir em bolsa, porque assim, se eu falar para vocês que o convênio, às vezes, ele paga psicólogo, às vezes, 18, 20 reais a sessão. Entendeu? Desculpa, mas é ridículo. Esse É valor, dentro verdade. de tudo que é cobrado, assim. Então, aí o que é interessante para o psicólogo, às vezes? Porque é chato, às vezes, estar falando isso, mas só para ilustrar também. É a rotatividade, é o seu marketing, a sua propaganda que está sendo divulgada. Aí você acaba ganhando depois, você dá 10 sessões lá para o convênio, aí a pessoa já acostumou com você, fica. Então, assim, mas é ruim. Mas o acesso disso no serviço público, você tem através do quê? Do posto de saúde e através do CAPS, que o CAPS é Centro de Atenção Social, que tem o infantil, tem da saúde mental, tem o álcool e drogas, e só que são serviços que você talvez ele tem um padrão, um padrãozinho, mas os CAPs eles são diferentes um pouco de quem administra o serviço que a gente chama de OS. A gente está em São Paulo, aqui, São Paulo é muito grande, então às vezes um próprio CAPS aqui da Zona Norte, ele é diferente de um outro CAPS da Zona Norte em algumas coisas. Então, as oficinas, nos atendimentos, e ainda mais agora que eu não estou no CAPS desses últimos 2 anos, eu estou no hospital, mas com a questão da pandemia, acho que mudou, é muito atendimento de grupo, que não é ruim, é bom, mas às vezes a pessoa precisa do individual, e às vezes com a falta de profissional na área da saúde, entendeu? Às vezes você não tem a demanda de atender essa pessoa no público uma vez por semana individual. Acaba sendo em grupo. Não é ruim, entendeu? A outra alternativa, às vezes, é faculdade. Da pessoa procurar a faculdade, fazer a inscrição na faculdade, que você pega alunos que estão recém-formados ou que estão no último ano e faz esse processo certinho com vocês, supervisionado. Vale a pena. Eu acho que vale a pena. Entre outros serviços aí voluntários que tem aí pela internet que as pessoas realizam, às vezes a vaga social, alguma coisa assim. Acho que é importante ter dito isso aí. E eu tive aula, Kelly, com um professor que ele, na época lá de 2000, no começo do ano 2000, ele tinha feito lá atrás também, bem, bem antigo lá, que eu vou falar, vocês vão ver que é antigo, mas ele participou do marketing da moto Honda, que a Honda acho que tinha uma frase, um merchanzinho lá, que era Asas da Liberdade, que a moto vendia a liberdade. Ele participou disso, ele foi o influenciador da questão psicológica nisso aí, né? Então é interessante o marketing aí. Ele ajuda bastante, ele vende aquela imagem, né? E nisso me traz uma preocupação também para os dias de hoje, que aí talvez eu gostaria de alguma opinião sua sobre isso, porque as redes sociais, assim, ela passa uma imagem muito boa das pessoas. Às vezes teve um paciente que falou para mim, eu achei muito engraçado, assim, eu ri muito disso. Ele falou assim, se eu vejo as redes sociais, mesmo eu estando bem, eu fico péssimo.
que a pessoa está lá em Cancún, é aquela foto bonita, é não sei aonde, todo mundo alegre, todo mundo dando risada, não sei o quê. Aquela imagem que vende, assim, de todo mundo tá bem, de todo mundo tá... Isso deixa você, cara, eu sempre tô ruim, tô para trás, entendeu? E é ruim isso. E aí as É, pessoas vão sendo minadas disso, e você falou uma coisa de você que eu achei interessante, que é assim, a falta de preparo emocional, essa falta de autoconhecimento, essa falta de fortalecer a sua autoestima, quando você escuta alguma coisa de alguém, você fica vulnerável. E aí você, tipo, pô, te deixa mal, né, o dia inteiro, às vezes. Eu acho interessante isso aí, a sua área do marketing, nessa... você, assim, na questão dessa live, da finalidade de eu estar falando depressão, de estar ajudando também as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o marketing, porque eu vejo muitos conteúdos na internet que o pessoal só querem vender conteúdo, marketing digital, marketing, só que eles não passam a realidade e às vezes por trás das coisas, né? Então eu também vejo que muitas pessoas, na situação econômica que nós estamos, muita gente vai começar a empreender, muita gente já é empreendedor, né? Não tem as diretrizes de como ser um empreendedor legal, vamos falar assim, né? Então, assim, o objetivo também é estar dando essa informação e estar falando assim, gente, vocês querem empreender, querem entender de marketing? Vamos lá, eu vou ensinar para vocês, eu vou falar um pouco de empreendedorismo também com vocês, mas antes de falar de empreendedorismo, vamos se conhecer, vamos saber quem é você, quem é a sua potencialidade, qual que é o seu amor, qual que é o seu propósito de vida aqui na Terra. Vamos cuidar da sua saúde mental, porque pessoas, né, nesse quadro que nós estamos da pandemia, se perdem, literalmente se perdem, né, não se autoconhecem. Então, todo mundo vai estar empreendendo daqui a um tempo. Eu acredito que o padrão de comportamento já está mudando, né? A gente fala que é o novo normal. Não, gente, isso daqui é a realidade. Não é o novo normal, não. Isso aqui é a realidade. Todo mundo que está vivo, está preparado para poder viver nisso, né? Ah, porque eu não tô. Se você não estivesse preparado para viver nisso, você já teria morrido. Desculpa de estar sendo curta e grossa, mas a realidade é essa, né? Se você não estivesse preparado fisicamente, espiritualmente, já teria partido. As pessoas que partiram teve uma causa, tanto do Covid ou não, espiritual, para poder tá partido, mas isso daí é um outro assunto, é uma coisa muito, muito profunda para poder tá conversando, né? Ô, Kelly, Mas eu vi uma pergunta aqui acho que da Cris Oliveira, acho que eu vi aqui, de falar um pouco mais de ética no marketing. O Cris, a sua pergunta mexeu aqui um pouco comigo na questão assim, ó, essa questão de ética em geral, ela tá num momento muito ruim, viu? Se você pegar, não vou nem entrar nesse assunto, vou falar algo perigoso aqui, mas acho que eu vou tentar ter a maior sutileza aí possível. Mas se você for pegar a ética nas questões de TV, por exemplo, das coisas que passam, das questões de política do que estamos falando aí hoje. E até a questão uma coisa que eu gosto muito e está muito atual aí, que a gente está vendo aí, do futebol, por exemplo, eu gosto muito de futebol. Olha, só nessas questões, assim, eu acho que já está um bom tempo faltando uma questões de ética aí, a gente está muito carente disso, sabe? Agora, de marketing, eu também, eu não sei se é o ambiente ou a direção que eu tô, eu ainda consigo ver muita coisa boa de marketing, de propaganda, muita empresa boa se preocupando com uma série de coisas, desde o ambiente, do seu produto, dessa transformação toda. Agora, mas também eu vejo muita coisa ruim. Eu não sei se porque eu trato as pessoas em crise, eu estou no consultório e tal, mas eu vejo muita coisa ruim, Cris, e eu vejo o quanto essas coisas erradas, essa falta de ética, vamos dizer assim, adoece as pessoas. E o quanto a massa, você falou umas coisas também, Kelly, que assim, tem horas, eu não sei se a idade também nossa favorece isso, mas tem hora que você tem que ter mais qualidade, se afastar um pouco de situações e de pessoas, entendeu? Talvez você tem que te preparar para ficar um pouco mais sozinho, porque quando você talvez é adolescente mais novo, você quer aquilo, aquele monte de coisa e tal. E aí, o marketing que se faz de algumas coisas na TV, na televisão, de estar ali, eu vejo que é muito ruim, influencia muito as pessoas. E aí, as pessoas querem, vão buscar essa massa, e aí eu vejo que
médio e longo prazo, as pessoas acabam adoecendo emocionalmente. Eu não sei se Sim. foi mais isso que você queria ouvir, Cris, aí, ou a Kelly pode falar alguma coisa mais específica do marketing, que é da área dela aí, mas a sua pergunta me veio isso na hora, assim, quando você falou aí. Obrigado até pela sua pergunta aí. Participação, né, Cris? Beijo, gente. Aperta aí o coraçãozinho para ver se vocês estão gostando, se o conteúdo está sendo legal para vocês, se vocês estão escutando bem, porque para a gente é importante. Na questão da falta de ética, Cris, no marketing, o primeiro princípio, né, que eu lembra do briefing da live que eu fiz a semana passada, de saber se autoconhecer. Então, a empresa, quando ela está sendo criada, sendo gerada, ela tem uma história por trás. Toda empresa, quando ela é criada também, ela visando uma coisa, né? Quem não tem aquela responsabilidade social empreendedora, que eu tinha falado que o empreendedorismo é uma responsabilidade social, ela só está preocupada nisso daqui. Então, muitas empresas, muitos publicitários, muitos colegas de profissão, vamos colocar um que está até, né, em evidência aí, está se preocupando muito nisso daqui. Então, por isso que tem a falta de ética, porque o cara vai falar assim, ó, o dono de empresa pega e fala assim para uma agência de publicidade, ou então fala assim, Kelly, é o seguinte, eu quero fazer essa campanha porque eu quero divulgar esse produto e quero ganhar bilhões, né, ou milhões com esse produto. Qual a estratégia que a gente vai usar? Ó, tem estratégia positiva, né, que é a mais pacífica, que é a mais limpa, e tem a estratégia negativa. Só que essa estratégia negativa, ela acaba perdendo um pouco da ética. Então, ou seja, os valores morais, às vezes, da empresa, ela é colocado em segundo plano, missão, visão e valor, que toda empresa tem que ter isso. Qual que é a sua missão, qual que é a sua visão e qual que é o seu valor. Então, muitas empresas, elas acabam esquecendo desses três pontos, né, 3 pontos, e acaba colocando a ganância. É importante, gente, todo mundo gosta de dinheiro, também gosto, né, todo mundo gosta, mas eles acabam colocando a ética da empresa acima de tudo. Vamos pegar um exemplo, um case, né, estudo de caso aqui rapidinho. Neymar Futebol, tá na boca do povo aí, referente ao assédio que ele fez com acho que é jornalista, né? Não sei, alguns anos atrás e vazou só agora. Por que que a Nike rompeu o contrato com eles? Tudo bem que deve ter alguma cláusula que fala sobre isso, né? Não especificamente sobre o assédio moral, assédio sexual e por aí vai. Mas por quê? Porque a Nike é uma marca que vende sozinha, né? Quando você vai comprar um tênis, você vai na vitrine de uma loja, qual o tênis que você vai ver, que você quer? Você vai ver um Nike, né? Você Ela fala, e outras se putz, vende sozinha, é isso mesmo. ela se vende sozinha. Então, você pensa assim, putz, vou comprar um Nike. Então, se a marca tem um posicionamento negativo com alguém que representa o nome dela, né, que aí entra na questão do branding também, que aí entra o Neymar, que é a marca própria, e a Nike, né, a simbologia da Nike, que ela vende sozinha por aí vai. Se ela tem alguém que queima a marca dela mundialmente, o que ela vai fazer na questão da ética, na ética do marketing? Ela vai cortar, vai investigar, vai romper o patrocínio. Agora, tem outras empresas que, tipo, vamos pegar um exemplo, o MC, né, que eu vou até evitar porque estava dando alguns ruídos de comunicação por trás, de tá envolvendo algumas facções, né, estou contando o lado podre do marketing, gente, que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente fala de comunicação para não dar problema. Por que que ele deu audiência? O porquê que a galera falou assim, pô, o cara fazia coisas grandiosas. Cada um tem um ponto de vista, né? Não gostaria de me posicionar O que é aqui. Mas, grandioso. assim, por que que algumas empresas, quando eu estava passando em canal específico, canal aberto, público de massa, gente, é a gente, povão, que liga a televisão, coloca no 4, no 5, no 7, no 11, no 13 e por aí vai. Por que que muitas empresas estavam fazendo o comercial, né, sobre esse assunto, né? Não digo pegar a imagem do cara, mas digo assim, o canal de televisão estava falando da notícia, daqui a pouco vinha a marca X fazer o comercial, porque as pessoas iam ficar com aquilo na cabeça, subconsciente.
o subconsciente, neurociência, entra a questão da neurologia, da psiquiatria, da psicologia, e por aí vai. Você entendeu? Então tem muitos macetes por trás, muitas mensagens subliminares por trás, que, pô, a gente tem que estar muito atento na questão disso. E na questão do marketing, é questão da ética do marketing, é na questão do que o seu cliente, né, na questão da empresa, do empresário quer. Ele quer vender uma imagem negativa ou positiva. Se ele não está preocupado com os valores morais da sociedade, ele quer saber só do lucro, ter dinheiro no bolso. Depois, lá para frente, ele vai pensar em contratar um advogado, contratar uma outra agência de publicidade ou até mesmo agência para poder reverter a imagem. A gente pega como base os políticos, né? Tem um marketing eleitoral por trás que... Total. Então, aí você fez eu lembrar de dar uma última coisa. A Patrícia, ela mandou aí, eu vi um comentário, eu vi que a Cris pegou aqui, ela indicou um filme. O Amor por Contato. Eu também não vi esse filme, eu anotei aqui, eu não sei se ele está no Netflix. A Cris viu aí, agradeceu a Patrícia aí dentro da pergunta dela. A Patrícia também fez uma colocação que eu achei legal aí, que às vezes essas grandes marcas aí, de um tempo para cá, às vezes foram pegas aí com a exploração de trabalhos aí infantil, tem muita coisa aí, com todo respeito aí, mas lá na China também, que vem muito dessa exploração, entre outros países, a Índia, esses países mais populacionais, assim, tem muita coisa disso. E às vezes eu vejo, vira e mexe, às vezes eu vejo que eu acho que por mais que a gente falou que é uma marca que vem sozinha, mas assim, acho que é amor por contrato, não é contato, é contrato. Amor por contrato. Sabe, é ruim isso para ligar a imagem da empresa, porque hoje, de diferente lá atrás que a gente estava falando, a mídia, essa divulgação da informação que ela vai bem rápida, também pode, agora está na onda que dos mais jovens, aí, não sei se é esse termo aí, do cancelamento, né, essa coisa toda, da pessoa deixar de seguir, de fazer, boicotar a pessoa, às vezes a marca ela tem que estar muito atenta com isso, assim, muito ligada com isso, sabe? E o marketing Hoje na questão do político, é isso mesmo. Hoje o termo que se usa para isso é cancelamento. Você está cancelado. Então, tem muita coisa. E às vezes essa questão da programação neurolinguística com marketing também, eu fiz curso de programação neurolinguística, inclusive o professor que eu tive curso, o grande Sam Jolin aí, é um cara fantástico aí. No curso dele, uma das coisas que mais ele coloca lá e que foi uma libertação para mim, ele faz assim, ó, para não ficar falando palavrão, ele faz assim, ó. Isso aqui, para quem fez o curso do Sam Jolin, já vai saber o que é isso aqui, ó. É o foda-se. Desculpa o palavrão aí, pessoal. Mas é aquela arte de... Eu quero ganhar a coleção inteira desse cara aqui, ó. Ótimo. É isso, sabe? Assim, é interessante esses assuntos aí. Legal, Kelly. Gostei bastante aí do nosso assunto aí. E Manu, para a gente poder finalizar, porque daqui a pouco você tem que trabalhar, né, também, fazer os atendimentos lá no hospital. Qual hospital você está atendendo? De repente, né, vamos indicar aqui pro pessoal também. Na verdade, eu não posso falar. Na verdade, eu não posso falar. Tá. Por Questão causa de das minhas ética, redes né? sociais. Assim, porque eu teria que ter autorização, alguma coisa assim, mas eu estou num hospital psiquiátrico da Zona Norte de São Paulo, que agora a parte dele está em campanha do Covid, entendeu? Tá. Então, assim, eu não falo o nome da empresa onde eu trabalho e tal, porque eu também, pessoal, assim, a Kelly vai ela abriu a live dela e me fez o convite, mas depois eu vou puxar pelo link dela, eu vou deixar no meu canal, tem um canal no Instagram também, para quem quiser, acho que depois deixar gravado alguma coisa, o meu canal no Instagram o meu nome é Emanuel Alex, algumas pessoas me conhecem como Emanuel, outras como Alex, mas é Alex PSE, que significa Psicologia, Sabedoria e Espiritualidade.com.br, alexpse.com.br. O site está em construção, em breve aí tem algumas novidades. No Instagram as pessoas me acham assim, e no YouTube eu vou depois editar, fazer algumas coisinhas aqui só bem basiquinha, quase nada, mas eu coloco também essa nossa live aqui no YouTube.
E aí, quem quiser me seguir no YouTube, me ajudar lá com um pouquinho de seguidores para espalhar o conteúdo aí, é Alex PSE. Encontra meu canal lá fácil lá. Se quiser falar o seu aí também, que eu vou deixar nas minhas redes sociais para as pessoas seguirem, Kelly, por favor, vai lá. Vamos lá, gente. Me sigam aí nas redes sociais, por favor. Vamos levar o conteúdo para todo mundo. Ah, louquinha, né? Vamos levar conteúdo para todo mundo na questão do marketing, de empreendedorismo, de estar conversando, de estar falando o lado ruim do marketing também, porque, nossa, não é só o Sim, lado bom que não interessa, é só o né? lado bom das coisas. Perfeito. Não. Eu tô no Facebook como Kelly Nascimento Marketing, minha página, e o meu perfil também tá como Kelly Nascimento, né? O meu nascimento, ele é gay, gente, porque eu sou gay. O meu nascimento é com Y, dois N's e dois T's, tá? No Instagram também é Kelly Nascimento Oficial. Então é Kelly Nascimento com Y, dois N's e dois T e dois O de oficial. É Segue chique, lá, né? compartilha, curte, comenta, fala mal de mim se tiver que falar, que eu não tô nem aí. Vamos que vamos levar conteúdo para todo mundo, né, Manu? Não, é legal. Eu tô há praticamente, acho que 2 meses com essa questão da rede social mais ativo, assim, e legal você ter falado isso um pouco lá do foda-se, essa coisa toda, assim. Às vezes a gente se expõe, a gente fica com um pouco de vergonha, a gente é testado ali, ao vivo ali, mas o começo é assim, a gente vai melhorando com a prática e tal, mas o legal desses meus poucos meses assim, na rede social e um dos meus objetivos é o quê? É ajudar as pessoas a trazer algumas coisas, principalmente da área emocional, da área da psiquiatria, todas essas coisas aí, e eu estou recebendo retorno. Eu estou recebendo retorno, as pessoas estão entrando em contato comigo, perguntando alguma coisa, às vezes eu posso ajudar, ajudo gratuitamente, às vezes só de você falar para conversar com alguém, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas estão sozinhas, onde você falou lá no começo, a questão do suicídio aumentou lá em cima, a pessoa se sente mal, escutando tudo aquilo que a gente estava falando de depressão, assim, frescura, uma série de coisas, e a pessoa está sentindo aquilo, não consegue acesso a um monte de coisa, assim, não recebe alguém que estende a mão, então esses atos aumentaram, entendeu? Então, assim, putz, hoje agradeço imensamente as pessoas que entraram, participaram, saíram ou vão ver ainda. A gente está num domingão aqui fazendo isso aí. Então, assim, não é às vezes para qualquer um, né? Mas, assim, pô, isso tem ajudado bastante. Então, por isso que pode parecer aí também não ligo, como diz você, assim, a gente quer ser famosinho, não, nada disso não, mas quando vocês dão um like, ou quando dão esse coração, ou transmite isso da gente, atinge um número maior de pessoas, e eu trazendo talvez esse depoimento para vocês, e pô, eu me surpreendi, realmente me surpreendi, já tive um retorno na questão, assim, de pessoas terem me procurado para, sabe, que tinha vergonha, e de repente sentiu mais à vontade de ir comigo falando, errando uma palavrinha, uma colocação aqui, pô, esse cara é normal, esse cara fala minha língua, entendeu? Você também. Então as pessoas acabam desmistificando. Você falou uma coisa lá atrás, Kelly, que eu respeitei ali, não te cortei não, mas só trazendo uma coisa agora. Tem muita coisa de coaching, às vezes, que eu sigo, algumas coisas assim, umas boas pessoas até. Mas, às vezes, quando você vê essas pessoas falando também, putz, parece que a tua vida é uma merda, desculpa a palavra, assim, né? Porque você tem que fazer. Então, essa coisa do marketing, do digital, essa coisa. É toda hora alguém passando uma mensagem de alguma coisa para mim, para você, que você tem que fazer. E quando você não segue isso, parece que você é a pior pessoa do mundo. Então já mina, sabe quando vai minando sua autoestima, essa coisa? Então tem que tomar cuidado aí com isso aí. A neurolinguística, né, do que é colocado, né? Você tem que a influência, né? Enfim, de você estar tendo a ação daquilo. Gente, o marketing é legal para muitas coisas, até então que o marketing ele é muito associado à publicidade e propaganda, né? Ele é muito associado na questão da psicologia. Lembra quando eu contei para vocês que eu tinha passado em psicologia e acabei passando em publicidade porque eu queria estar mexendo com artes, eu queria estar mexendo com artes para poder estar levando também a comunicação com vocês, porque é meu dom, meu talento, aquela historinha que eu contei para vocês desde criancinha e por aí vai. Então, o objetivo aqui do Instagram é igual o Emmanuel falou, não é de estar ganhando fama, esses negócios, não, gente. Porque se eu quisesse ganhar,
Eu teria Não quero feito curso participar de também. nenhum reality show, não. Tipo, se eu entrasse no reality show e ganhasse 1,5 milhão, vamos aumentar esse negócio de 1,5 milhão, não vai não, 2 mil, né? 2 milhões, que aí ajuda pra caramba. Mas de Ajuda. estar passando a comunicação, de estar passando a informação, porque eu percebi que eu estava sendo egoísta, de guardar muita coisa para mim, você entendeu? É. E também algumas empresas estavam explorando na questão da questão do marketing e não pagar também, gente. A gente tem contas de água, luz, telefone, internet para poder pagar também. A gente tem as nossas necessidades básicas, né? Mas assim, na questão de ficar famoso, não, eu quero passar conteúdo, eu quero estar ajudando as pessoas de maneira positiva, porque o mundo ele tá tão carregado, gente. As pessoas estão andando tão, né, sem saúde Então, mental, sem mas eu acho que aqui, ó, criatividade. a Cris falou um negócio agora aqui que para mim pô, congelou nela aqui, ó, que parece que nada é suficiente. Às vezes eu sinto das redes sociais isso também um pouco. A gente tem que tomar cuidado com isso. Cada um é diferente, sabe? Porque toda hora, às vezes eu me sinto, Cris, eu me sinto com às vezes o conhecimento que eu tenho, as coisas que eu tenho, que eu sou muito grato pelas coisas que eu tenho, sou muito feliz pelas coisas que eu tenho, mas se eu não tomar cuidado, às vezes me bate esse sentimento de nada é suficiente, entendeu? Por isso que a gente tem que estar muito atento, cuidando disso, né? E o cuidar, assim, ó, só para reforçar um pouquinho aí, não estendendo muito longo, hein? Mas da minha área, acho que eu falaria para vocês assim, ó, sempre tenta fazer alguma coisa diferente, o básico. A gente tem muito horas para acordar, mas tenta dormir bem, ter hora para dormir, entendeu? Tentar fazer alguma coisa diferente na semana. Tem duas coisas que eu estou tentando agora, tentando, porque eu não coloquei em prática a palavra, como diz, você tem poder ainda, eu vou fazer, eu tenho que falar às vezes assim, né? Mas é o xadrez, o jogo de xadrez. E às vezes eu quero jogar com meu filho, é uma coisa diferente, que eu aprendi com um paciente lá no hospital, eu vou colocar isso em prática, que desenvolve muita coisa, o foco, a atenção, isso é muito legal. E jogar tênis, que às vezes a tênis é uma coisa parece que é inacessível, coisa de burguês, de alta sociedade, mas eu sou sócio de um clube simples que eu levo meu filho às vezes para passear, que tem uma amiga que joga, eu vou marcar com ela, vamos jogar, não conheço a regra. Tem aqui em São Paulo, aqui tem um Jardim São Paulo, um clube aqui no Jardim São Paulo também que tem umas quadras, tem pessoas que desenvolvem isso, preços acessíveis, gratuitos também, é um esporte elitizado, que parece que não, mas dá para fazer, e é uma coisa diferente. Então, quando a gente faz as coisas diferentes, dorme bem, se alimenta bem, exercício físico, eu vi que entrou aí o Marcos, aí, um grande paciente aí conhecido aí, obrigado Marcos, eu vi sua presença aí, e ele é educador físico, e ele vai saber o que eu estou falando aí, ó. Existem duas questões importantíssimas que, assim, já é comprovado cientificamente, tem trabalhos que essa questão de você contrair músculo, determinados músculos, fazer exercício, libera substâncias químicas que ajudam a questão cerebral, entendeu? Então, o exercício físico é importante para isso. A questão do estômago, intestino, que você come, que você alimenta, ajuda também, influencia nas questões cerebrais. Às vezes essas cirurgias de bariátrica mexe muito, às vezes com o humor das pessoas, esse tipo de coisa. As pessoas às vezes procuram muito psicólogo para atestado, para isso, assim, mas aí quando você conversa, faz o tratamento com a pessoa não tem ideia do que isso vai influenciar, do impacto na vida dela. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, acho que dentro do tema que a gente trouxe aí de depressão e o marketing, vamos dizer assim, aí, eu acho que a gente mandou bem, eu gostei muito aí de estar falando com todos vocês aí, e das pessoas, da participação aí de todos aí, acho legal, a gente trouxe, e como a gente falou, vai deixar aí nas nossas redes sociais gravado aí, agradeço aí, Kelly, agradeço imenso o convite, tá? Agradeço imenso aí, gostei muito, tá? Legal, você já respondeu tudo, Emanu. Assim, se a gente se deixar, a gente vai ficar horas e horas conversando, porque o É, conteúdo é muita, muita, muita coisa, muito profundo, né? E eu agradeço, assim, pela sua participação, tá bom? E estamos juntos aí. Precisar de qualquer coisa também, estamos juntos. pessoal, se ficou dúvida, se querem perguntar alguma coisa, podem perguntar para a Kelly ou para mim aí, que se foram coisas das nossas áreas. Aí, mesmo se não for, a gente se fala alguma coisa assim, a gente vai encerrar aí, mas continuem aí mandando no nossos
contatos que a gente passou para vocês, pergunta, mesmo para quem estiver vendo depois esse vídeo no YouTube, quiser deixar algum comentário embaixo, alguma coisa assim, a gente está aí à disposição de vocês aí, tá bom? Exatamente. Gente, então é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Emanu, se o pessoal precisar do seu atendimento particular, você faz também? Faço, estou fazendo tanto online como presencial, tenho consultório no Jardim São Paulo. Então, assim, Tá. através das minhas redes de contato que eu passei, só passando rapidinho de novo, no Instagram é alexpse.com.br, o site ainda não está no ar ainda, mas no Instagram é fácil de achar. Pelo YouTube também, pelos vídeos, eu já vi que as pessoas eu não sou muito bom nisso, mas as pessoas entram fácil em contato comigo aí. Estou à disposição das pessoas aí, até para tirar dúvidas aí, perguntas aí. Legal. Eu acho que a gente pode combinar uma próxima live falando sobre bariátrica. O que você acha? Podemos marcar aí, não tem problema não. É Tá outro assunto bom? também que rende aí, né? O Brasil, se eu não me engano, é o primeiro país, você me corrige se eu estiver errada, foi a informação de um médico que eu tive. Eu não sei se é o primeiro, mas as questões das cirurgias plásticas, tem várias coisas que é o primeiro, de depressão, ansiedade, tem muita coisa aí que a gente tá lá tá lá no topo lá, viu? Tá mesmo? Legal. Então tá bom, meu amigo, gratidão por ter participado dessa live. Obrigado. Gente, eu quero convidar vocês. Quarta-feira, Terça? agora Quarta. não, quarta-feira, vai ter uma outra live com Antônio Mendes Júnior, meu amigo também de infância, que vai conversar com a gente sobre empreendedorismo. E ainda vai vir muita coisa. Eu tô. Nossa. Me segura. Os mais íntimos eu conheço como Toninho. É o Toninho, né? Super Grande gente amigo boa. também. Então Super tá gente bom, boa. gente. Quer deixar mais algum recado? Não, tranquilo, agradeço imensamente, obrigado aí pelos comentários aí, tá legal? Legal. Então tá bom, gente, obrigada pela participação. Cris, obrigada pela participação. O marketing da moda é a loucura pelo padrão estético. Faça assim, legal, vou tá colocando na pauta aqui para a gente poder estar desenvolvendo. E quem tiver interesse de estar participando, de estar conversando aqui comigo em alguma live, de estar falando sobre o seu produto, enfim, bate-papo, me manda um inbox, que aí a gente marca para poder estar conversando aqui também. Mas tem que ter alguma coisa com conteúdo, né, profissional da área. Também, mesmo se não for, pode me chamar que a gente conversa, faz uma live aqui também, não tem problema nenhum, não. Tá, beleza. Beleza, beijo para todos. Obrigado, Kelly. Obrigado aí mesmo aí. Obrigada, Cris, Patrícia, Marcos, eu vi várias outras pessoas também, mas eu lembro desses por nomes, assim, que às vezes ficou junto aí. Obrigadão aí pela participação de vocês e demais. Fica com Deus. Tchau. Tchau para vocês aí.